Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri, vamos conversar um pouquinho sobre Bomb Crypto e Luna Rush, né? Vamos fazer aqui uma análise gráfica dos dois ativos. Ontem foi um dia bastante movimentado para o metaverso, então vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui à nossa análise falando um pouquinho sobre Luna Rush. A gente sabe que esses últimos dias deixou o mercado do metaverso ali bastante aquecido, justamente porque, né, ficou marcado pelo saque do SPG. Tinha muita gente que estava aguardando e acabou, cara, que rolou ali uma alta expressiva, tanto no Luna quanto no Bitcoin, tá? No caso do Luna, ele chegou a fazer aqui, ó, uma valorização de 70% desse fundo. Aí a galera já começou a se perguntar, né? Caramba, será que agora tá se recuperando? É agora que vai voltar? Recebi também mensagem de muita gente, nossa senhora, de Bitcoin então, um monte de gente falando, meu Yuri, é agora que vai voltar? É agora que tá se recuperando? Cara, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Iniciando pelo Luna, é claro, né? Cara, olha só, se você tivesse posto, né, num time frame, né, num tempo gráfico um pouquinho maior, você ia ver exatamente o que a gente tá vendo aqui agora na tela, né, cara? A movimentação é contínua de baixa. Cara, olha só, quando você pega um gráfico, você plota ele na tela e você tá vendo que ele já tá caindo há dias, caindo há meses, você tem que compreender, cara, que não importa a força do pullback que ele tá dando agora. Por exemplo, ele fez um pullback de 70% de valorização, um pullback bem expressivo. Só que não importa essa força, tá? Se não tá desconfigurando nenhum movimento de baixa, tá? Ele não desconfigurou nada, inclusive ele deu continuidade, né? Foi somente um pullback. Olha só, se a gente marcar de forma simples, né, os fundos anteriores, olha aqui, ó, fundo anterior, fundo anterior, fundo anterior. O que a gente consegue compreender? A gente consegue compreender isso aqui, ó. Rompimento, pullback. Rompimento, pullback. O que aconteceu aqui agora? Rompimento e agora um pullback. Então assim, cara, se você olhou, né, nesse ponto aqui, né, o Luna, e tava confundindo, né, pô, será que agora que tá voltando, né? Será que agora que vai se recuperar? Cara, se você botasse num time frame, né, num tempo gráfico de 1 hora, 4 horas, com certeza você ia ver isso aqui que eu tô vendo. Então não tinha como você se confundir, tá? Se você estivesse olhando o gráfico um pouquinho maior, tá? Então, dito isso, o que você consegue compreender? A movimentação esperada, é claro, né? É a continuidade de baixa. Mas Yuri, olha só, agora ele fez um fundo mais alto que o anterior. Sim, agora a gente tem que ficar de olho. Olha só, cara. Vamos lá, eu sempre falo nos vídeos o que? Gente, você tem que esperar, né, um rompimento de um topo anterior de referência para você começar a ver uma recuperação de um ativo que está em tendência de baixa, tá? Nesse caso aqui, cara, eu não vou utilizar esse topo anterior aqui como referência, cara, porque na minha visão, o topo de referência desse ativo é justamente esse aqui de cima, tá? Porque eu sempre comento nos vídeos, né? Você tem que fazer uma análise de contexto geral, cara. Não adianta você só olhar o gráfico e pronto, acabou, tá? Você tem que entender um pouquinho de contexto também. Nesse caso aqui, esse topo aqui representa muito mais para mim, justamente porque ele vai representar não só o rompimento do topo, caso isso aqui venha a acontecer, mas também, cara, olha só, o rompimento da barreira de $1, tá? Então, ele fazendo esse rompimento do topo anterior e vindo fazer um pullback nessa regiãozinha aqui, já começa a ficar muito interessante para você fazer uma possível compra no ativo. Aí você vai falar, pô, Yuri, mas se eu for olhar o topo anterior é esse daqui, né? Então, pelo que você sempre fala nos vídeos, eu teria que esperar só o rompimento desse topo para fazer a compra aqui. Cara, sim, na teoria seria isso, tá? Mas como eu falei, análise de contexto, tá? Na minha visão, esse topo aqui é muito mais importante do que esse que aconteceu ontem, que foi somente pelo hype aí que tava subindo tudo e acabou fazendo esse topinho aqui, tá? Então, fique bem claro aqui nesse vídeo que eu não tô considerando esse topo aqui para você fazer uma compra, tá? Outra coisa que eu também, cara, vivo recebendo mensagem sobre. Chegou no ponto é para comprar, Yuri? Não, cara, olha só, quando eu falo, né, que quando vai fazer o rompimento desse topo, você não vai comprar na hora do rompimento. Já falei isso 10 vezes, cara. Tu não compra quando ele vai tentar romper. Você vai comprar justamente quando ele, ó, fizer o pullback. Nunca compre rompimento. Sempre compre o pullback, tá? Que seria, né, o retorno de movimento que você quer, né? Que seria aquele respiro de movimento. Você nunca vai comprar, né, na tentativa de rompimento. Pelo amor de Deus, tá, gente? Então a análise do Luna é basicamente essa. Yuri, eu olhei o gráfico aqui e o negócio continuou caindo. E agora, o que você acha? Cara, é o que eu acabei de falar, né? A tendência é de baixa. Então é óbvio que é bem provável que ele continue caindo. É bem provável que ele venha a falhar nessa renovação aqui de máxima que ele tá tentando aqui agora e continue caindo. Isso aqui é um movimento esperado. O movimento inesperado seria se ele justamente, né, fizesse o rompimento dessa máxima anterior, se ele fizesse o rompimento desse topo anterior, como eu acabei de falar, e fizesse esse pullbackzão. Aí é o movimento inesperado que a gente vai começar a entender, né, sobre uma virada de movimentação. Beleza? Então a análise do Luna é essa e agora vamos partir para o próximo ativo que seria o Bitcoin, que está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá. Então, rapaziada, ó, já tô com um gráfico do Bitcoin aqui na tela, tá? E é exatamente a mesma coisa, né, cara, que a gente acabou de ver lá no Luna. Só que aqui, cara, a valorização foi muito mais pesada, o que deixou a rapaziada mais em dúvida ainda, né? Porque a gente viu aqui, ó, a valorização desse fundo, cara, foi absurda. Chegou a fazer aqui, ó, 240%, cara. Quem conseguiu comprar aqui, fazer um tradezinho, é claro, comprou totalmente no risco, sem análise nenhuma, mas conseguiu
conseguiu fazer um dinheiro bem legal, né? Mas enfim, cara, continua sendo a mesma análise que eu acabei de fazer no Luna, né? Ele fez um pullback aqui em fundos anteriores para dar continuidade a toda a movimentação de baixa. Yuri, você não tá vendo que ele tá fazendo aí agora, ó, um fundinho mais alto que o anterior? Cara, eu tô vendo, mas como eu falei, né? Isso aqui só é confirmado, né? Que é um fundo mais alto do que o anterior depois que ele faz o rompimento aqui, ó, desse topinho. Aí ele vai começar a engrenar uma movimentação bonita, tá? Até então não aconteceu nada pra gente ficar aqui emocionado achando que isso aqui vai voltar, beleza? Então, só pra concluir aqui a análise, cara, como eu falei, né? Vai ser uma análise rápida porque é bem parecido com o Luna. Olha só, tô aqui num gráfico de 4 horas nesse caso, tá? E olha só. Deixa eu puxar. Fundos anteriores. O que acontece? Normalmente a gente vê aqui, ó, rompimento do fundo, a gente vê o testezinho acontecendo, rompimento de mais um fundo anterior, que foi esse aqui, ó, rompeu, ele fez esse testezinho, deixa eu botar reto aqui bonito, rompeu, ele fez esse testezinho que você tá vendo aqui, ó, esse pavio, tá vendo? Paviozinho bonito? Beleza, fez o teste, deu continuidade a toda a movimentação. O que a gente tem? A gente tem esse fundo anterior aqui, ó, como referência. E aí, o que aconteceu? A gente viu o rompimento desse fundo anterior, a gente viu o teste, né, em cima desse fundo anterior, para dar continuidade a toda a movimentação de baixa. E Yuri, pô, mas nada a ver. Eu tô vendo aqui, ó, que esse fundo, né, seria nesse pavio, e ele acabou fazendo o rompimento do fundo, né? Ele não respeitou esse fundo. Cara, é o que eu falo, ele respeitou a região do fundo anterior, cara. Você tem que entender que o fundo anterior não é esse ponto, não é esse ponto. Não, cara, é toda essa região, tá? Você tem que entender que o mercado ele trabalha com regiões. Então a região do fundo anterior é justamente essa daqui, né? Onde ele fez um pullback nessa região para dar continuidade a toda a movimentação de baixa. Então, até o momento, não desconfigurou baixa nenhuma pelo simples fato que ele não rompeu nenhum topo, né, anterior de referência para fazer uma movimentação bonita, cara. Ele não tá fazendo isso. Nunca fez isso, tá? Então não é para você ficar todo animadinho só porque o negócio subiu 200%, né, desde esse fundo. Foi uma movimentação totalmente atípica, bem interessante, né? Até porque eu sei que saíram, né, algumas notícias lá no grupo e tudo mais, que deixou a galera animada, mas enfim, de qualquer forma, isso aqui foi somente um pullback no fundo anterior. Até então, pelo gráfico, tá? Não tem nada dizendo pra gente que isso aqui vai ter uma recuperação absurda, certo? E outra coisa também, né, cara? Olha só, quando você vê um pump acontecendo em qualquer ativo, nesse caso aqui, né, uma movimentação de 240%, é considerado um pump, né, um movimento muito forte. Você vê aqui, ó, só por essa marcação aqui, você consegue ver, né, que o pullback que ele fez, ó, o primeiro já foi de 50% da região, tá vendo? Aqui, ó, a linhazinha azul, ó, primeiro pullback foi em cima dos 50% de correção, voltou, né, e aí ele começou a cair de novo, mas ele respeitou os 50%. É o que eu falo, cara, toda vez que você vê, tá, é um movimento acontecendo muito forte em um ativo, é uma valorização absurda, né? Ou então até mesmo é uma desvalorização, né? Uma queda. Você, quando ele começar a voltar, puxa uma retração ali de 50% que com toda a certeza do mundo ele vai respeitar aquele ponto, tá? Pelo menos ele vai parar, vai brigar e dá pra você fazer um tradezinho também, dependendo, né, a forma que você gosta de trabalhar com o trade, tá? É uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu nem ia mostrar, cara, vai ser um bônus. Eu vou mostrar aqui um trade que eu fiz em Cardano no dia de ontem, tá? Pera aí. Então vamos lá, rapaziada. Eu tô aqui agora na tela de Cardano, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui o trade que eu fiz no dia de ontem. Na verdade, logo depois que a Rússia invadiu ali a Ucrânia, começou a cair tudo e eu vi uma oportunidade para fazer uma compra no ponto que eu queria e eu fiz essa comprinha. Se você olhar agora o gráfico de 15 minutos, que é esse aqui que tá na tela, você tá vendo que a entrada foi horrível, tá? A entrada foi essa daqui, verdinha, e a saída foi essa vermelha aqui, tá? Pra você que não consegue entender. Então o trade foi todo esse aqui que eu fiz. Foi um trade de 4%, tá? Aí você deve estar falando, pô, mas que horrível, né, essa entrada. Por que você entrou nesse candle no meio de uma queda? Horroroso. Cara, eu entrei aqui baseado em região. Então, como eu trabalho, né, com montagem de posição, essa foi só a minha primeira entrada, né? Caso continuasse caindo, eu tinha alguns pontos para baixo que eu ia, né, efetuar mais algumas entradas. Então isso aqui seria só a minha primeira entrada, mas como, né, acabou batendo o meu alvo ali em cima, eu acabei executando meu lucro e saindo da posição, né? Inclusive se tivesse segurado, teria ganho até um pouquinho mais, mas aqui não é questão de segurar, né? Eu trabalho com ordem já apregoada, então quando eu boto aqui, por exemplo, para fazer uma compra, tá vendo? Automaticamente já bota a minha saidinha ali em cima bonitinha e aí eu já consigo fazer a saída, inclusive quando deu a saída, cara, eu não tava nem de frente com o computador, né? A ordem já tava lá, apregoada lá, e quando bateu eu já tinha ganho R$200, eu não tinha nem visto, certo? Então, cara, Yuri, como é que você fez esse trade? Por que você comprou nesse ponto? Cara, isso aqui foi um ponto anterior muito importante para ativo. Eu vou puxar aqui para trás para vocês terem uma noção, tá? Olha só. Aqui, ó, foi em fevereiro de 2021, tá vendo? São essas duas linhas que estavam marcadas lá na frente agora, tá? Então, basicamente, é só essa linha de baixo que eu quero mostrar para vocês, olha só. Aqui, ó, olha quantas vezes, tá, essa região foi respeitada nessa época, tá vendo? Então, é o que eu falo, né? Foi um trade de região, que a gente chama, né? Eu localizei uma região anterior importante e fiz um trade baseado nessa região, né? Apostando que isso ia segurar, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tá vendo que várias vezes ele tocou perto dessa região, né? E aí, por que eu botei a linha amarela justamente abaixo de todos esses fundos? Cara, porque eu trabalho, como eu falei, né? Com número redondo, né? Com os pontos cheios. Então, nesse caso, eu botei a linha amarela em cima do 0,80. É o que eu falo, né? Pra você se posicionar
aproveitar o melhor possível, cara, se você puder, tá? Então eu comprei em cima do 0,80, fiz 4%, saí do mercado, pronto, acabou. Foi um trade rápido, simples de ser executado, e caso ele continuasse caindo, como eu falei, né, eu tenho várias estratégias onde eu poderia montar posição aqui baseado em fundos anteriores, tá? Eu ia ver aqui, ó, 27%, por exemplo, de desvalorização, seria interessante para eu meter mais uma comprinha aqui, aí eu ia fazer todos os meus cálculos de quanto que eu teria que botar para fazer uma entradinha nesse fundo, enfim, cara, aí já trabalha com montagem de posição, eu poderia explicar isso aí um pouquinho mais pra frente, tá? Mas o tradezinho que eu fiz foi esse, né? Por que você falou sobre isso? Porque, cara, justamente porque eu acabei de explicar no caso do Bitcoin, né? Quando você vê um pump acontecendo e ele faz uma recuperação ali, ele começa a fazer uma correção de 50%, um trade de região seria você comprar no 50% para sair curtinho ali, pegar 5, 10%, né? Só para pegar um ganho bem rápido, porque você sabe que os 50% de correção é um ponto importante, né? Para aquele ativo naquele exato momento que tá acontecendo a correção daquele pump, tá? Basicamente, cara, o vídeo de hoje é sobre isso, meu querido. Não tem muito mais o que explicar, não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abração, valeu. Tchau, tchau.